Oi galera, vamos dar início à nossa aula de hoje com o assunto dilatação dos líquidos. Abra seu livro didático na página 51 e vamos dar início aos nossos estudos de hoje. Os líquidos não apresentam forma própria, ou seja, eles se adaptam sempre ao volume do recipiente que os contém. Para estudar a variação do volume, devemos levar em conta também a dilatação do recipiente que contém o líquido, uma vez que parte do calor que aquece esse líquido é absorvida pelo recipiente, que tem suas dimensões modificadas ao dilatar-se. De maneira geral, os líquidos dilatam-se ou contraem-se mais que os sólidos ao serem igualmente aquecidos ou resfriados, respectivamente. Pensando genericamente no aquecimento de líquidos contido no recipiente, desde a temperatura inicial θ0 até a temperatura final θ, o nível atingido pelo líquido no interior do recipiente é menor do que aquele que atingiria se o recipiente não se dilatasse. Chamaremos esse volume aparente de VAP, portanto, a dilatação aparente do líquido, ΔVAP, é a seguinte. Então, a gente chegou a esta expressão aqui. ΔVAP é igual a VAP menos V0, ou seja, variação do volume aparente do líquido é igual ao volume aparente do líquido menos o volume inicial. Bem, é o seguinte, os líquidos dilatam mais rápido que os sólidos. Como vocês viram, eles não apresentam um volume definido. Eles assumem o volume do recipiente que os contém. Se você botar um líquido dentro de um copo, ele assume o volume cilíndrico do copo. Se você colocar um líquido dentro de um paralelepípedo de acrílico, ele vai assumir o formato do paralelepípedo. Porém, quando os líquidos se dilatam, a gente tem dois conceitos de dilatação, que é a dilatação real do líquido e a dilatação aparente do líquido. A dilatação aparente é a que a gente vê, é que está aparentando para a gente naquele momento. Quando o líquido se dilata, o recipiente também é aquecido e se dilata. Então, a gente tem que levar em conta a dilatação do recipiente no qual o líquido está contido. Então, quando a gente levar em conta a dilatação do líquido e a do recipiente, aí sim nós temos uma dilatação real. Então, nós temos esses dois conceitos. É isso que o texto está explicando aqui para a gente. Esta fórmula aqui permite que você calcule a dilatação aparente do líquido. A variação de volume aparente do líquido é igual ao volume aparente menos o volume inicial. A dilatação real seria ΔV real do líquido e é obtida por esta expressão. Aqui a gente já está levando em conta a dilatação real do líquido, que é obtida como? Medindo a variação do volume, a variação real do volume do líquido é igual o volume real do líquido menos o volume inicial. A dilatação aparente, ela é aquela que a gente observa, como eu falei, e a dilatação real é a que o líquido sofre de fato. Ou seja, toda vez que você está aquecendo um líquido, pondo uma água para ferver em qualquer recipiente, o líquido está se dilatando, porém o recipiente também está se dilatando. Aqui na página 52 nós temos uma situação que vai fazer com que você entenda melhor este processo de dilatação dos líquidos. Para medir a dilatação aparente de um líquido, vamos considerar um recipiente totalmente cheio de um líquido a temperatura inicial θ0. Aumentando-se a temperatura do conjunto recipiente mais líquido até a temperatura θ, nota-se que parte do líquido extravasa. O volume extravasado é exatamente a dilatação aparente. A dilatação real, ΔV real do líquido, é dada pela soma da dilatação aparente, ΔVAP, do líquido e da dilatação volumétrica sofrida pelo recipiente, ΔV. Observe que você tem um recipiente aqui totalmente cheio de um líquido qualquer e ele está a uma temperatura θ0, temperatura ambiente. E este é o volume inicial do líquido que está dentro do recipiente nessa temperatura. Nós temos um outro recipiente aqui que está vazio, que ele está aqui por quê? Porque se este recipiente está cheio, quando a temperatura do líquido aumentar, ele vai transbordar, extravasar, o que a gente viu. Então, neste caso, quando a temperatura passa de θ0 para θ, ou seja, sendo θ maior do que θ0, o que é que acontece? Este recipiente que estava completamente cheio, o líquido que estava dentro dele se dilatou
e extravasou. Parte do líquido derramou neste outro recipiente pequeno, como vocês estão vendo aqui. O volume que está dentro deste recipiente pequeno foi o volume de líquido que foi extravasado do recipiente grande. A gente chama isso de variação de volume aparente do líquido. Aparente porque foi a que a gente viu. Aparentou-se que o líquido se dilatou nesta proporção. Mas não foi a dilatação real. O cálculo da dilatação real do líquido nós temos que tomar em conta também, a gente tem que levar em consideração a dilatação do recipiente, porque não foi só o líquido que dilatou-se, o recipiente também. Então, para se calcular a dilatação real do líquido, a gente utiliza esta expressão aqui. Variação do volume real do líquido é igual a quem? A variação do volume aparente do líquido mais a variação do volume do recipiente. Substituindo-se os valores nessa sentença, obtemos a relação entre os coeficientes de dilatação volumétrica do líquido e do material do recipiente. A gente sabe que para calcular a variação de volume de qualquer material, a gente viu nas aulas anteriores que a expressão é essa. Então, substituindo esses valores, a dilatação do volume real do líquido é quem? O volume inicial do líquido vezes o gama real. O gama é o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido vezes a variação da temperatura que ele sofreu. Isso é igual a variação do volume aparente do líquido, que é dado por esta expressão. Volume inicial do líquido vezes gama aparente do líquido vezes a variação de temperatura, mais a variação de volume do recipiente, que é dado por esta fórmula. Volume inicial do recipiente vezes gama do recipiente vezes variação da temperatura sofrida pelo recipiente. Resolvendo esta equação, esta igualdade aqui, a gente pode cancelar tanto o volume quanto a variação da temperatura. Então, nós temos uma relação entre os coeficientes de dilatação volumétrica, que é a seguinte: gama real é igual ao gama aparente mais gama do recipiente. Aqui na página 53, nós temos dois exercícios resolvidos que eu vou comentar. Veja bem esta situação. Flávio abasteceu o tanque de combustível do carro dele, que tem capacidade para 50 litros, numa manhã que fazia 15 graus, temperatura fria para a gente. Em seguida, estacionou o carro ao sol, que fez a temperatura subir para 40 graus. Mesmo sabendo que os líquidos dilatam bem mais que os sólidos, ele não se preocupou, pois lembrava das aulas de física. Prevenido, deixou faltar 1 litro no tanque. Será que ele fez a estimativa correta? Verifique se houve vazamento de combustível, sabendo que o coeficiente de dilatação do combustível vale 1 vezes 10 elevado a 3 graus Celsius a menos 1. Bom, resolução. Supondo que o volume do tanque não varie, temos para o líquido volume inicial de 49 litros. Gama, coeficiente de dilatação, ele já forneceu aqui, é 1 vezes 10 elevado a menos 3 graus Celsius a menos 1. E a variação de temperatura foi de menos 15 para 50, então a variação foi exatamente de 25 graus. Variação do volume é igual ao volume inicial vezes gama vezes delta θ. Então, a variação do volume do líquido que está dentro do tanque de combustível, né? É igual ao volume inicial, 49 litros, vezes gama, 1 vezes 10 elevado a menos 3, vezes, ou melhor, 25 graus, que é a variação de temperatura. Fazendo este cálculo, nós temos ΔV real é igual a 1.225 vezes 10 elevado a menos 3. Tirando este número da potência de base 10, colocando ele em decimal, nós temos 1,225 litros. Ou seja, você vai deslocar a vírgula 3 casas para a esquerda, do 5 até o 1. Então, a dilatação aparente do combustível que estava dentro do tanque do Flávio foi de 1 litro e 225 mililitros. Então, lógico, se ele deixou apenas 1 litro sobrando, é lógico que extravasou o combustível do tanque dele, né? Por isso que ele conclui: Flávio não estimou corretamente, pois 225 ml de combustível vazaram. Mas isto é a dilatação aparente. Vamos para a dilatação real.
Observação: considerando-se a dilatação do tanque, o alfa do tanque igual a 1,2 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1, e lembrando que gama é igual a 3 vezes alfa, nós temos aqui para a dilatação do tanque. Variação do volume do tanque é igual volume inicial do tanque vezes gama vezes delta θ. A dilatação do volume do tanque é quem? O volume inicial do tanque, que é 50 litros, e vezes o gama, que é igual a 3 vezes o alfa. Você vai multiplicar esse 3 por este valor aqui. O resultado é 3,6 vezes 10 a menos 5 vezes 25 graus, que foi a variação. Então, o tanque variou 45 ml. Então, se o tanque variou 45 ml e a dilatação aparente foi 1,225, então, mesmo assim, houve um vazamento de combustível e ele não se preveniu corretamente. A outra questão: um frasco de vidro com volume de 300 centímetros cúbicos, aqui o livro cometeu um erro, não é centímetros quadrados, isso é um volume, é centímetros cúbicos, a 10 graus Celsius. Está completamente cheio de um líquido. Quando se aquece o conjunto a uma temperatura de 140 graus, transbordam 2 centímetros cúbicos do líquido, sendo o coeficiente de dilatação volumétrica do frasco igual a 0,00027 graus Celsius a menos 1. Determine o coeficiente de dilatação volumétrica aparente do líquido e o coeficiente de dilatação volumétrica real do líquido. Resolução para o item A. O volume do líquido transbordado apresenta a dilatação aparente ΔVAP. Logo, variação do volume aparente do líquido é igual ao volume inicial do líquido vezes o gama do líquido vezes Δθ. Como a variação aparente foi apenas 2 centímetros cúbicos, então você traz ele para cá, está aqui, 2 centímetros cúbicos. O coeficiente de dilatação volumétrica aparente é o que ele está pedindo no momento, vezes o volume inicial, que é quem? O volume inicial, 300 centímetros cúbicos. Então você põe aqui 300 centímetros cúbicos, vezes a variação de temperatura, que variou de 10 até 140, então ele variou 130 graus. Fazendo estes cálculos, nós concluímos que o coeficiente de dilatação aparente do líquido é 0,00005 graus Celsius a menos 1. Para o item B, usando a relação entre os coeficientes de dilatação do líquido e do recipiente, temos o gama real é igual ao gama aparente vezes o gama do recipiente. O gama real é o que ele está pedindo no item B. E o gama aparente foi o que nós acabamos de achar, está aqui ele, 0,00005 graus Celsius a menos 1, mais o gama do recipiente foi o que ele deu, está aqui ele, 0,000027. Então, somando-se esses dois, nós temos um gama real, ou coeficiente de dilatação real, de 0,00032 graus Celsius a menos 1. Então, pessoal, terminamos a nossa aula de hoje e, como atividade, deixarei aqui as questões da página 54, da questão 18 até a 23 da página 54. Então, vocês terão uma semana para me entregar esta atividade e até a próxima aula. Se cuidem.